noite, fãs do Slipknot, Megadeth. Aqui estou eu novamente para trazer hoje uma notícia muito boa para vocês. A galera que curte falar sobre Joey Johnson, eu trouxe hoje a entrevista que rolou dele recentemente. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre ele, sobre essa entrevista que houve, o que ele falou lá, para que vocês fiquem atualizados sobre tudo que rolou com o Joey Johnson na saída dele do Slipknot, certo? Eu ia falar sobre um dos assuntos que nossos inscritos aí pediu pra gente falar, mas deixa pra próxima, eu vou falar nos próximos vídeos, relaxem. Eu vou trazer vários vídeos fodas pra vocês, fiquem calmos, vou falar hoje sobre a entrevista de Joey Johnson. Então vamos logo para o vídeo para falar sobre a entrevista de Joey, que fala um pouco sobre a saída dele do Slipknot. Antes de iniciar o vídeo, eu vou falar um pouco o que houve nessa entrevista. Essa entrevista foi liberada no dia 12 de janeiro agora, pelo Jay Nanda, que é um cara que faz entrevista com vários famosos. E o site dele é o axs.com. Vocês depois podem ir lá procurar um pouco para saber outras notícias, beleza? Então foi liberado no dia 12 agora e outros sites começaram a liberar as notícias de Joey Johnson, né? Espalhando para tudo que é canto. E eu fui receber essa notícia agora no dia 13, eu fui saber, vi lá, todo mundo começou a falar e eu decidi falar nesse vídeo sobre ela. Então Joey falou muito sobre a saída dele do Slipknot, falou sobre a doença dele, falou sobre vários aspectos que influenciou a saída dele no Slipknot, coisa que ele nem sabe o porquê saiu, certo? E ele falou também uma coisa assim que foi muito tensa sobre ele estar no hospital e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês isso aqui nesse vídeo. Então vamos iniciar com o que Joey falou no começo, né? O que ele decidiu falar no começo dessa entrevista. Pra quem não sabe, a gente fez um vídeo sobre Joey Johnson, a saída dele, então se vocês quiserem saber um pouco mais, vai aqui e vocês vão saber mais sobre essa notícia. Aqui só é a entrevista que ele deu recentemente, que dá um complemento a tudo que a gente falou nesse vídeo aqui. Então, Joey Johnson iniciou falando sobre a doença que ele teve, onde tudo ocorreu, de onde começou todas essas coisas que ninguém entendia, ninguém sabia na verdade. Então isso iniciou em 2013, né, na turnê do Slipknot. Na verdade não foi nenhuma turnê, foi 6 shows do Slipknot que houve em 2013, foi tudo em festival. E o último show de Joey Johnson foi no Monsters of Rock aqui no Brasil em 2013. E ali foi um momento em que ninguém sabia nada e ele começou a falar um pouco sobre isso, o que estava ocorrendo durante esses shows. Ele dizia, cara, que quando estava tocando, quando estava se apresentando nos shows, a perna dele começava a falhar. Na medida de que ele estava tocando e as pernas começavam a não funcionar do jeito que ele queria. É tipo que você querer movimentar e não conseguir. E ele começou a falar que estava sentindo que o corpo não estava correspondendo a tudo que ele queria. Estava sendo muito complicado para ele tocar. E às vezes ele tinha que ser carregado do palco pra fora. E já fora ele já era carregado, tipo que chegava o transporte da banda, ele era carregado do transporte até o palco. E o Joey assim sofria muito, mano, com essa coisa que tava acontecendo com ele. Ele disse que tava doente, mas não sabia o que era, na verdade. Ele não sabia o que tava acontecendo, o que era essa causa que ele estava sem poder se movimentar direito. Ele disse que tinha algumas vezes que ele tentava mexer algumas partes do corpo e não conseguia. E ele disse que não sabia o que estava acontecendo, porque era parte do corpo que ele se sentia natural fazendo isso, né? Coisas que ele fazia diariamente e era tudo fácil pra ele. Ele ficou nessa de sem saber o que estava ocorrendo. O Slipknot ficava lá mantendo tudo em segredo, né? Porque ninguém sabia desse caso. E no show, durante o show, ele só sofria isso. Ele ficava sem movimentar suas pernas, ele tinha que ser carregado nos braços certas vezes. E principalmente quando ele estava fora do palco, que era meio complicado pra ele. Ficou tudo assim um pouco difícil com essa coisa que ele teve aí nessa época. E então ele seguiu com essa entrevista já falando da parte após a turnê. Quando acabou a turnê, Joey Johnson decidiu ir pro hospital, né? Ele foi lá procurar saber o que estava acontecendo, o que é que estava rolando com a perna dele, com o corpo dele, na verdade, tudo que ele estava tendo. Então quando ele chegou lá, demorou um bom tempo assim para ele descobrir o que estava acontecendo com o corpo. E quando descobriram tudo isso, né, chegaram ao ponto de descobrir isso, não era na verdade uma doença, e sim uma condição. Como assim uma condição? Condição onde ele não conseguia mexer suas pernas. Ele disse que quando o cara descobriu isso, ele disse que realmente estava certo, era isso mesmo que estava acontecendo com ele, mas ele teve uma coisa em mente, que foi não desistir. Foi algo que ele ergueu a cabeça. Ele disse que queria ganhar um prêmio de melhor baterista no Metal Hammer e ele ganhou. E então ele ficou nessa de querer continuar. Muitas pessoas que estavam com ele, como a mãe dele, os treinadores dele, né, de bateria, ajudou ele com essa condição que ele estava passando. Foi um momento muito difícil para ele, mas o foco dele era continuar, cara, era não desistir, era trabalhar, procurar saber o que estava acontecendo, melhorar e voltar aos palcos, né, podendo ter algo melhor, como por exemplo andar, né, que era algo que ele nem estava conseguindo na época. Ele disse que o foco era ganhar o prêmio, era conseguir algo que ele realmente queria e não ia desistir por causa disso.
E já no final da entrevista ele falou umas coisas assim que foi muito forte para os fãs do Slipknot que viram e que vão saber agora. Cara, foi um momento assim que quando eu li, quando eu soube dessa notícia eu fiquei assim sem entender, né? Porque eu não vou julgar também os integrantes do Slipknot sem ao menos saber. Joey Jordison afirmou que quando ele estava lá no hospital, ele disse, cara, que só um integrante do Slipknot, só um, foi lá ver ele. Foi o único cara que ninguém sabe quem foi, mas foi o único cara que foi lá e esteve com ele. Ele disse que os outros nem apareceram, mesmo a galera sabendo que ele estava lá. Ele disse que foi assim meio que sem entender, cara, o que estava acontecendo. E falou um pouco sobre essa de se você tem um familiar, se você tem alguém que você ama, é melhor você visitar, é melhor você ir atrás, porque se você ama, cara, você vai visitar. E ele ficou surpreendido com essa visita, simplesmente um cara que foi. Eu espero que ele fale um dia, né, quem foi esse cara que foi lá, e será um cara assim que teve o coração bom, porque os outros integrantes do Slipknot nem apareceu lá enquanto ele estava no hospital. E Joey Jordison também falou sobre essa questão de ele nunca querer sair do Slipknot. Muitas pessoas acham que ele saiu por causa de certa pessoa, e a causa é que ele disse que não queria sair do Slipknot, ele disse que não desistiria do Slipknot. É algo que ele realmente ama, é algo que ele simplesmente quer pra ele, porque o Slipknot pra ele é uma vida, né, vocês sabem disso. O Joey viveu o Slipknot por muito tempo, e ele disse que não queria sair, não teve causa nenhuma pra ele sair, e até agora ele não sabe o porquê saiu do Slipknot. Ele não sabe o porquê não está mais na banda, disse que não tem nenhuma explicação pra isso, não sabe o que tá acontecendo pra ele, e ficou estranho assim pra ele, ficou algo bem diferente, e o Slipknot não falou nada sobre isso, ele simplesmente falou dessa parte que não sabia o que estava acontecendo. Foi um momento muito forte pra ele, mas disse para todos os fãs, né, como vocês e eu, todos os fãs do Slipknot, ficarem tranquilos, porque essa foi a melhor maneira, cada um ir para os seus caminhos diferentes. Disse que se eles não queriam, né, fazer o quê? E que tá tudo bem, tá tudo certo, eles não estão super preocupados com isso, tá tudo bem, cada um foi pro seu caminho. Ele disse que não entendeu, mas fazer o quê, né? Ninguém quer falar, é isso. Então foi essa a entrevista que Joey deu, foi essa a notícia que recebemos e eu decidi trazer aqui pra vocês nesse vídeo, beleza? Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo, dá aquela compartilhada pra nos ajudar, se inscreve no nosso canal pra receber os próximos vídeos, né, notícias da banda, curiosidades, tudo que vocês precisam saber do Slipknot. Muito obrigado por assistir até aqui, curta a nossa página no Facebook e nosso Instagram, siga-nos lá, são nossas redes sociais que postamos todos os dias. O vídeo de hoje foi isso, entrevista de Joey Jordison. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer, tudo aquele negócio todo. Te vejo no próximo vídeo.